Começando aqui a nossa aulinha de hoje. Hoje a nossa aulinha é sobre função quadrática. Então vamos lá. Função quadrática. Só que nós já vimos muita coisa sobre função quadrática. Então o que falta para a gente ver ainda de função do segundo grau, tá? Vou colocar aqui para você lembrar que é a função do segundo grau. Primeiramente, vamos lembrar aqui rapidão, como é que a gente escreve uma função do segundo grau? Você lembra como é que a gente escreve uma função do segundo grau? Ela é sempre do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Essa é a função quadrática, ax quadrado mais bx mais c. Ou se você preferir, em vez de y, você pode chamar de f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, certo? Então essa é a nossa função do segundo grau, maravilha. Como é que a gente faz para encontrar as raízes? Então vamos lembrar aqui do finalzinho aí do semestre passado. Para encontrar as raízes, o que são raízes mesmo? Raízes são os pontos onde o gráfico encosta no eixo X. Vou pintar aqui para você, ó, e vou puxar uma setinha para você lembrar o que são raízes. O que são raízes? São os pontos onde o gráfico toca o eixo X, tá? Então, raiz é onde o gráfico toca o eixo X, fechado? Outra coisa importante, meninos, vulgarmente falando, essas raízes é o que a gente costuma chamar de x' e x duas linhas, certo? E como é que a gente calcula o x' e o x duas linhas? O meu valor do x, ele é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Lembrando você que esse danadinho aqui, ó, do delta, esse delta aqui, esse delta vale b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, é isso aí que é a nossa função do segundo grau. Fechado, meninos? O que mais que a gente viu aí no finalzinho do semestre passado? A gente viu, meninos, o seguinte. A gente viu que se o nosso valor do A for positivo, se o valor do A for positivo, a gente sabe que a nossa parábola ela é feliz, lembra disso? E a gente viu que se o valor do A for negativo, se o valor do A for negativo, a gente sabe então que a nossa parábola é triste. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E o que mais que a gente viu também? O B ele nem é tão importante assim, para ser honesto, a gente até viu sobre o Bzinho, mas o mais importante é o C. A gente viu que a interseção da parábola, com o eixo Y é no ponto de coordenadas 0 e C. Então essa informação aqui ela é muito importante, que a interseção da parábola com o eixo Y é no ponto 0 e C, tá? Então 0 e o valorzinho do C é onde a parábola vai cortar o eixo Y. Foi isso que nós vimos no finalzinho do semestre passado, a gente fez alguns exercícios, eu preparei uma listinha para vocês, e a gente fez algumas questões aí no semestre anterior.
Hoje, basicamente, eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante dentro da função quadrática, que é o vértice. Então, vamos lá brincar, então, com esse vértice. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre o vértice da parábola. Como assim, professor, o vértice da parábola? Então, vem cá comigo. Eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Preste muita atenção. Vamos de novo aqui. Ó. Se o valor do A for positivo, certo? Se o valor do A for positivo, vou colocar aqui uma cruzinha aqui de positivo aqui para você lembrar. Ó. Se o valor do A for maior que zero, se o valor do A for positivo, o que acontece? Acontece que a minha parábola ela é assim, ó. Feliz, ó. Não é isso? Bacana, professor. E daí que a minha parábola vai ser feliz? Significa que aqui embaixo, ó, a gente vai ter um ponto e esse ponto aqui é o meu vértice. E esse vértice, você concorda comigo que ele é o ponto mais baixo da parábola? Eu vou chamá-lo então de ponto de mínimo, certo? Então, se o valor do A for positivo, minha parábola é feliz e o vértice é esse ponto mais baixo da minha parábola, tá? É o valor mais inferior possível, ok? Em contrapartida, se o meu A for negativo, se o meu A for negativo, aí eu vou ter, meninos, uma parábola assim, ó, certo? Uma parábola triste, né, com cavidade voltada para baixo. E aí o meu vértice vai estar bem aqui em cima. E esse vértice agora, ele não vai ser o ponto mais baixo da parábola, ele vai ser o ponto mais o quê? Mais alto. Então agora esse vértice aqui ele vai ser um ponto de máximo. Então, meninos, o vértice, ele é um ponto de máximo ou ele é um ponto de mínimo? Depende. Depende da concavidade da parábola. Se a parábola for feliz, concavidade para cima, aí o vértice ele é o ponto mais baixo possível, certo? Agora, se a parábola for triste, né? Aí o vértice está aqui em cima, ó, é o ponto mais alto possível, é o ponto que a gente chama de ponto de máximo, certo? Esse é o vértice da minha parábola, tá bom? Agora, eu preciso te contar aqui alguns segredos sobre esse vértice. Como assim alguns segredos sobre esse vértice? Vem cá, ó. Eu vou desenhar aqui uma parábola feliz, tá? Mas eu poderia desenhar qualquer parábola. Eu vou desenhar uma parábola feliz aqui só para a gente poder conversar um pouquinho. Estou fazendo aqui um plano cartesiano. Tá aqui, ó, meu eixo Y. Tá aqui o meu eixo X. Vou desenhar aqui agora uma parábola. Deus me ajude aqui a fazer uma parábola bonitinha. Então tá aqui minha parábola, certo? Esse valor aqui, ó meninos, é o que a gente chama de x'. Esse valor aqui é o que a gente chama de o quê? X duas linhas. E aí, meninos, bem aqui embaixo, ó, a gente teria o nosso quê? O nosso vértice, certo? Esse aqui é o nosso vértice. Fechado? Tudo bem? Outra coisa importante, meninos, esse vértice, ele vai ter uma coordenada x, que é o x do vértice. Deixa eu espichar isso aqui um pouquinho mais. E ele vai ter também, meninos, uma coordenada y, que eu vou chamar aqui de y do vértice, tá? Então eu vou desenhar agora ao contrário, só para você visualizar aqui, ó.
Vou fazer uma parábola aqui, ó. Então tá aqui minha parábola, tá? Esse valor aqui, ó, é o valor que a gente vai chamar de x'. Esse valor aqui é o valor que a gente vai chamar de x duas linhas. E eu vou ter aqui no ponto mais alto o meu o quê? O meu vértice. E aí, meninos, ele vai ter, claro, um valor de x e um valor de y. E é isso que eu quero calcular na aula de hoje. Eu quero calcular com vocês tanto o x do vértice quanto o y do vértice na aulinha de hoje. Como é que a gente faz para calcular o x do vértice e o y do vértice? É o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então vem comigo. Então eu vou escrever para você aqui, ó, como calcular o vértice. Vamos lá, ó. Como calcular o vértice. E esse vértice é um ponto, e esse ponto vai ter uma coordenada x e ele vai ter uma coordenada... Ficou feio. Peraí. Ele vai ter uma coordenada x e ele vai ter uma coordenada y, certo? Como é que eu faço para calcular esse x do vértice e esse y do vértice? Então, olha só. Preste muita atenção, tá? Eu vou pegar como exemplo aqui a parábola feliz, tá? Mas poderia ser de qualquer jeito. Eu vou desenhar novamente aqui uma parábola, para a gente poder estudar aqui o que está acontecendo. Vou fazer aqui um eixo X, um eixo Y. Eixo Y, eixo X. Vou desenhar aqui a minha parábola, ó. Vou fazer de novo, peraí. Então tá aqui minha parábola, certo, meninos? E aí, ó, esse pontinho aqui, ó, é o que a gente chama de x'. Esse pontinho aqui é o que a gente chama de x duas linhas. Vou fazer um outro ponto aqui que é importante, ó. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto de coordenadas 0 e C. Lembra lá que é a interseção com o eixo Y? Lembra lá que a gente comentou sobre isso? Aqui, ó, a gente vai ter o nosso vértice. E aí eu queria te mostrar agora um detalhe, que é muito importante que você preste atenção nesse detalhe. Vou até fazer ele de outra cor. Fazer ele de roxo aqui, ó. E o que é isso que eu fiz de roxo aqui para você? Eu fiz uma semi-reta pontilhada. Isso aqui é um eixo de simetria. Como assim um eixo de simetria? Tudo que acontece, meninos, teoricamente, para o lado direito, acontece também para o lado esquerdo. Ou seja, bem aqui, ó, a gente vai ter o x do vértice. E se tudo que acontece para o lado direito é igualzinho a tudo que acontece para o lado esquerdo, significa o quê? Significa, meninos, que esse tamanhozinho aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, é o mesmo tamanho para o lado direito e é o mesmo tamanho para o lado esquerdo. Significa que o x do vértice está na metade do caminho entre o x' e o x duas linhas, ó. Eu vou colocar aqui para você, ó, que o x do vértice permitindo o pessoal aqui na nossa reunião. Então significa para nós que o x do vértice, meninos, ele é a metade do caminho entre o x' e o x duas linhas. Então isso significa que ele é a média do x' e do x duas linhas. Como assim a média? É só somar esses dois valores e dividir por quanto? E dividir por 2, tá? É isso que é o x' mais o x duas linhas dividido por 2.
Agora, vamos lembrar rapidinho aqui um detalhe. Quem que é o x'? O x', ele é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Quem que é o x duas linhas? O x duas linhas, ele é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E aí, meninos, quando você somar o x' com o x duas linhas, você concorda comigo que essa raiz de delta positiva e essa raiz de delta negativa, você concorda que elas vão cancelar? Se elas vão cancelar, a gente vai ficar com menos 2b sobre 2a. Lá embaixo não é 2a? Vai cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo e a gente vai chegar na fórmulazinha, que é menos b sobre a, certo? Então, essa aí é a formulazinha do x do vértice. Eu vou colocar aqui para você, ó. Então, como é que a gente faz para calcular o x do vértice? Primeiro jeito. Se você tiver as raízes, é só pegar as duas raízes, somar e dividir por 2. Certo? Esse é o primeiro jeito de fazer. Pega as raízes, soma e divide por 2. E por que eu posso pegar as raízes, somar e dividir por 2? Eu posso fazer isso por causa do eixo de simetria, porque o vértice está bem no meio da parábola. Tudo que acontece para um lado também acontece para o outro, tá? Professor, mas se eu não tiver as raízes, não tem um jeito mais rápido de eu fazer isso, não? Tem, claro que tem. Como é que faz para você calcular o x do vértice? A formulazinha do x do vértice, se você abrir um livro de matemática, vai estar assim lá, ó, menos b sobre Perdão, meninos. Só um minutinho, tá? Vou pegar uma água aqui, que Deus me livre e guarde. Meninos, então tá aqui a formulazinha para... Ah, eu acabei de ver aqui uma bobagem que eu fiz, ó. Peraí, presta atenção. Aqui vai ficar menos... Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Menos 2b sobre 4a. Aqui vai ficar 2a, ó. Porque é 2a dividido por 2, por isso que ficou 4a aqui, tá? Se a gente somar, vou fazer aqui para te mostrar, ó. Menos b mais raiz de delta sobre 2a, somado com menos b menos raiz de delta sobre 2a, dividido por 2, né? Que é esse 2 aqui, ó. Certo, meninos? E aí, ó, quando você somar aqui, você vai ficar com menos 2b, certo? Sobre 2a sobre 2. Por isso que tem esse 4 aqui embaixo, tá? Perdão, aí eu tinha feito com 2. Voltando aqui, ó. Tá aqui as nossas formulazinhas, tá? Essa primeira aqui é que você joga lá e calcula direto. E essa aqui, se você tiver as raízes, tá, meninos? Então, estão aí as duas formulazinhas para vocês. Fechado? Tudo bem? Bom, tranquilo, professor. Aprendi a calcular o x do vértice. E se eu quiser calcular o y do vértice? Então, vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui. Vou colar aqui, ó. Para a gente poder fazer igualzinho. Bonitinho. Então, vamos lá. Eu quero calcular agora. Eu quero calcular agora o y do vértice. Cadê o y do vértice? Estaria aqui, ó.
Então vamos lá. Como que é a minha função mesmo? A minha função ela é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Ou então y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá, professor, mas e daí? Presta atenção. Se você pegar qualquer ponto da parábola, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, se você jogar o seu valor do x, você vai encontrar o seu respectivo valor de quem? De y, tá? Se você joga aqui, ó, o seu valor do x, você vai encontrar o seu valor de quem? Do y. Então, toda vez que você pegar uma função e jogar nessa função um valor de x, você vai encontrar o valor do y. Tá, professor, mas e daí? E daí o seguinte, ó, presta atenção. Você concorda comigo que o vértice, que está aqui, ó, você concorda que ele é um ponto da parábola? E se ele é um ponto da parábola, como é que você pode fazer para calcular o y do vértice? Para você calcular o y do vértice, sabe o que você pode fazer? É só no lugar do x, colocar qual valor de x? O x do vértice, tá? Então, de novo, toda vez que tiver um ponto de uma parábola, se você quiser descobrir o valor do y, é só jogar o valor de quem? Do x. Então, se eu quiser descobrir o valor do y do vértice, é só lá no lugar do x jogar o x do vértice, tá? Então, se você por acaso jogar aqui no lugar do x o x do vértice, você vai encontrar o valor aí do y. Então, essa é a primeira maneira. Eu vou ser honesto, essa maneira não é muito boa. E por que ela não é muito boa? Ela não é muito boa porque às vezes dá muita conta, tá? Então, eu particularmente não gosto, mas estou te passando aqui porque num momento lá de desespero, se você tiver a função, se você jogar o valor do x, você vai encontrar o valor de quem? Do y, tá? É o primeiro jeito de você jogar. Outro jeito, se você pegar o valor do x do vértice, que a gente já sabe, a gente já calculou, é menos b sobre 2a, não é isso? Se a gente pegar esse valor do x, jogar aqui, ó, e fizer as continhas, quando você isolar lá bonitinho, fizer as contas, eu já vou colocar o resultado direto aqui para vocês, para não ter que ficar demonstrando a fórmula. Você vai descobrir que o y do vértice, ele vale menos delta sobre 4a. Lembrando, meninos, que esse delta é aquele mesmo delta lá que a gente já calculou. Esse delta aqui, ele vale b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, lembrando aqui, para quem por acaso está esquecido aí, esse deltinha aí vale b ao quadrado menos 4ac. Então, pronto, professor, eu já sei calcular o x do vértice e eu já sei calcular o y do vértice. Mas será que o exercício vai chegar para você perguntando direto assim, ó, qual que é o x do vértice, qual que é o y do vértice? Acho que não. Muito pouco provável que ele te pergunte isso de forma direta. Então você vai ter que se virar para saber o que é que ele está te perguntando. E como é que a gente se vira para descobrir o que é que ele está me perguntando? Então eu vou te contar aqui uma ideia, vou te passar uma espécie de um macete para você interpretar melhor os enunciados, tá? Para saber se a gente quer calcular o x do vértice ou o y do vértice, tá? Então, preste muita atenção aqui porque a gente vai fazer um resuminho aqui do que a gente acabou de ver na aula de hoje. Então, peraí. Então, vamos lá. Ó. A gente está falando hoje aqui sobre o vértice. O vértice, ele é um ponto. Ele vai ter uma coordenada x e ele vai ter uma coordenada y. Vamos primeiro falar aqui do x do vértice, tá? Então, o x do vértice. Me chamou aqui. Deixa eu ver, Vitória. Rapidinho, deixa eu abrir seu chat aqui.
Voltar no anterior? Volte mais. Aqui, ó. Você quer tirar um print da tela, né? Deixa eu pintar esse negocinho de verde aqui, ó, pra ficar bonitinho. Tá, beleza. Então, vamos fazer um resuminho da aula de hoje. Então, para quem gosta de estudar por fichinha, sua fichinha da aula de hoje vai ficar pronta aqui nesse quadro aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Então, o x do vértice. Primeiramente, o que é o x do vértice? Então, o que é esse x do vértice? Primeiramente, o x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Quais são as raízes mesmo? As raízes são os valores do x' e do x duas linhas. Fechado? Isso que são as raízes. Daqui, então, sai a nossa primeira formulazinha. O x do vértice, ele é igual ao x' somado com o x duas linhas, dividido por 2. Então, pronto. Essa aqui é a nossa primeira formulazinha da aula de hoje. Beleza? Mas se você, por acaso, não quiser fazer assim, porque às vezes dá trabalho mesmo, calcular o x', depois x duas linhas, depois fazer a média, você pode jogar na fórmula direto. E qual que é a fórmula direto? A fórmula direto é que o x do vértice é menos b sobre 2a. Essa é a formulazinha que sai direto. Tá? Então você tem as duas opções. Você pode fazer pela média aritmética, que está aqui em cima, ou você pode jogar direto na fórmula. Fique à vontade, faça do jeito que você quiser. De qualquer jeito que você fizer, tem que dar o mesmo resultado. Tá? Então tá aí para você, ok? Professor, mas quando é que eu tenho que calcular o x do vértice? Eu vou te falar aqui para você entender, tá? O que eu vou te mostrar aqui agora não tem livro de matemática nenhum, então presta atenção para você entender, tá? Isso aqui eu nunca vi em livro de matemática. Mas eu vou te contar aqui um segredo que vai facilitar demais sua vida. Quando é que você vai calcular o x do vértice? Quando a pergunta for longa. Uai, professor, como assim? Pergunta longa? Eu tenho que levar uma régua agora para o exercício de função e medir o tamanho da pergunta lá? É quase isso, sério, não tô zoando não. Agora eu vou te mostrar em exercício, você vai ver que isso aqui funciona, tá? Quando a pergunta for longa, quando existir uma espécie de uma condição para outra coisa acontecer. Então, eu vou te perguntar uma coisa, mas para, na verdade, acontecer outra coisa. Você vai ver agora nas perguntas, tá? E, por último, a terceira e última dica, que é para você calcular o x do vértice, e ela é infalível, vai ter no meio do enunciado da questão, é sério, eu não estou zoando, no meio do enunciado da questão, vai ter essa expressão aqui, ó, para que. Se você, no meio de um exercício, se deparar com essa expressão, para que, acabou. Você pode parar de ler o exercício e calcular o x do vértice. Por minha conta e risco, tá? Então, você pegou um exercício de função de segundo grau e apareceu essa expressão para que, você pode calcular o x do vértice. Professor, é impossível aparecer a expressão para que e ele querer outra coisa? Impossível não é. Mas não ficaria usual, seria um pega. A questão estaria sendo formulada para te iludir,
tá? Então, de um modo geral, se você vê essa expressão para quê, você pode parar de fazer o exercício e calcular o x do vértice sem medo de ser feliz, tá? O Vinícius perguntou aqui se pode testar as duas maneiras. Poder pode. Testa agora, Vinícius, para você ficar confiante e fazer, tá? Lá no dia da prova do seu vestibular, você não vai ter tempo. Então, eu sugiro até que você faça do jeito que tá aí de amarelo, tá? Decore a fórmula e jogue, tá? Eu não sou muito fã de fórmula, todo mundo que é meu aluno há muito tempo aí sabe disso, eu não gosto muito de fórmula não, mas nesse caso aqui compensa porque sai muito mais rápido, tá? Então eu faria pela fórmula, mas testa aí, vou te dar um exemplo agorinha, você testa aí e você vai ver que funciona, tá? Com qualquer função, tá? Agora vamos lá para a gente terminar a nossa aula, vamos fazer o caso aqui agora do x do y do vértice. Agora a gente vai fazer aqui o y do vértice. Vamos lá. Primeiramente, o que é esse y do vértice? Vamos escrever aqui, igualzinho eu escrevi do lado de lá. Ó. O que é o y do vértice? O y do vértice é o valor do y, quando o x for igual ao x do vértice. Ou seja, o que é isso? Como a minha função ela é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o que é o meu y do vértice, então? O meu y do vértice é o resultado quando no lugar do x aqui, ó, tiver o x do vértice. Eu acho que não compensa fazer assim, eu acho que dá muita conta, tá? Mas se você quiser fazer, pode jogar lá e ser feliz, tá? É só jogar aqui e fazer conta. Tem fórmula? Tem a formulazinha que você calcula direto o resultado. Qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte, ó, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Essa formulazinha aqui que eu quero que vocês usem, tá, meninos? É essa aqui que é a bacana de vocês usarem. Professor, mas quem é esse delta? Então, lembrando aqui, para quem por acaso está perdido aí, ó, esse delta, ele vale b ao quadrado menos 4ac. Certo? Professor, mas quando é que eu tenho que calcular o y do vértice? Porque o exercício não vai vir assim, ó, calcule o y do vértice, ele vai te contar uma historinha. Então, quando é que você vai usar? Então, você vai usar o y do vértice quando a pergunta for curta. Quando a pergunta for curta. Como assim, professor, a pergunta for curta? Quando ele perguntar para você qual o valor máximo, ou quando ele perguntar qual o valor mínimo. Então, se ele for direto ao assunto, certeza que você vai ter que calcular o y do vértice. Então, eu vou te dar aqui uma ideia, vou te dar aqui um exemplozinho só para você entender, tá?
Um goleiro chuta uma bola, certo? Vamos falar de futebol não, porque o meu São Paulo tá uma tristeza, mas já que eu comecei, vamos lá, ó. Um goleiro bate um tiro de meta, ele chuta uma bola e a bola descreve uma parábola, certo? Aí eu posso te fazer duas perguntas. Primeira pergunta, qual a altura máxima da bola? Qual a altura máxima que a bola atingiu, certo? A segunda pergunta é, quanto tempo demora para a bola atingir a altura máxima? Então, de novo, primeira pergunta, qual a altura máxima atingida pela bola? Segunda pergunta, qual o tempo para que a bola atinja a altura máxima? Ou quanto tempo vai demorar para a bola atingir a altura máxima? Você viu que tem duas perguntas e que uma é maior do que a outra? Vou fazer de novo a pergunta aqui. Ó. Primeira, qual a altura máxima da bola? Você viu que eu fui curto e grosso, eu fui objetivo, eu te perguntei direto, ó, qual a altura máxima? Observe que eu te perguntei aqui, ó, qual o valor máximo? Não tem conversa, filho. Se eu perguntei o valor máximo ou se eu perguntei o valor mínimo, é o Y do vértice. A pergunta foi curta, ó, qual a altura máxima da bola? Acabou, fui direto ao assunto. Agora, olha a outra pergunta. A outra pergunta é, qual o tempo para que a bola atingisse a altura máxima? Ou qual foi o instante de tempo em que a bola atingiu a altura máxima? Observe que essa pergunta, ela é maior. Ela é bem maior do que a outra. A outra eu perguntei, ó, qual a altura máxima? Aqui eu perguntei, qual o tempo necessário para que a bola atinja a altura máxima? Olha o tanto que ficou maior. Se essa pergunta é mais longa, se ela é mais longa, você vai calcular o quê? O x do vértice, tá? Observe que eu estou perguntando uma coisa para outra coisa acontecer. Eu estou perguntando o tempo para a altura ser máxima. Então, eu estou perguntando uma condição para outra coisa acontecer. Toda vez que isso acontece, você pode ir sem medo de ser feliz. É o x do vértice. E para terminar, ó, nem sempre, mas quase sempre, vai ter essa expressão aqui, ó, para que. Então, qual é o instante de tempo para que a bola atinja a altura máxima? Ó, qual o instante de tempo para que a bola atinja a altura máxima? Professor, tem como perguntar sem o para quê? Claro que tem, né? Qual o tempo necessário onde a bola atinge a altura máxima? Aí eu não pus o para quê, tá vendo? Então não é sempre que vai ter o para quê, não. Mas se tiver, você pode, sem medo de ser feliz, é só calcular o x do vértice. Fechado? Essa foi a teoria. Eu fiz uma aula aqui bastante, digamos assim, redundante. Eu escrevi a mesma coisa para você uma, duas, até 3 vezes aqui durante essa aula, mas para poder ficar certinho aí na sua cabeça. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente volta a ter outra aula e amanhã a gente vai só fazer exercício. Eu vou pegar essa teoria que eu te ensinei e vou te mostrar como é que a gente usa dentro dos exercícios. Questões da provinha da UEG, questões da prova do Enem, questões da prova da FUVEST, do ITA, de qualquer lugar. A teoria é a mesma. A gente vai apenas aplicar agora em exercícios. Fechado? Tranquilo? Ô, Ana Clara, obrigado, viu? Eu que agradeço aí pela participação, pela aula de vocês, tá? Obrigado, meninos. Eu preciso encerrar aqui a nossa reunião, porque eu tenho uma outra aula agora, logo na sequência, que é a do curso, mas amanhã a gente volta. Combinados? Beleza, Vinição? Saudade de você, participando das nossas aulas aqui. Obrigado, viu, Vinícius? Hoje você chegou atrasado, Vinícius, que eu sei, rapaz. Você não pode nem pôr desculpa no trânsito hoje. Você cria vergonha, rapaz. Obrigado, Pedro. Valeu, Xará. Tudo de bom, viu? Meninos, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Um grande abraço para vocês. A Milena tá chegando só agora, mas nós estamos terminando nossa aulinha. Combinados? Vou passar para o colégio para vocês essa aula, tá? Vou passar o quadro também para colocar lá no site do colégio para vocês, mas lembrando que sempre eu coloco as aulas lá no meu canal do YouTube, que é o canal, na verdade, da minha específica de matemática. Tá até aqui embaixo agora para vocês lembrarem direitinho, ó, específica de matemática. Eu sempre posto no canal e mando para o colégio o link. Então, se você, por acaso, quiser ter a aula mais rápido, se inscreva, por exemplo, lá no canal, tá? Meu canal é super pequenininho, está super começando ainda, eu nem coloco muita coisa lá. Eu só coloco, na verdade, lá as aulas agora para o dinâmico. Então, se vocês quiserem depois pegar a aula mais rápido, vai estar lá à disposição de vocês. Fechado? Eu só não coloco agora porque eu tenho outra aula exatamente dentro de alguns minutos. Mas hoje, agorinha, tá? Dentro de alguns minutinhos aí já vai estar disponível para vocês. Fechado?
Obrigado, fiquem com Deus. Um excelente dia para vocês. Não é excelente semana, porque amanhã eu volto. Amanhã sim eu desejo uma excelente semana para vocês. Combinados? Obrigado, meninos. Um beijo no coração, se cuidem. Tchau, obrigado.